né, a nossa convidada é Tamara Falcão, ela é nutricionista, né, sanitarista, coordenadora da alimentação escolar da GRE, né, de Caruaru. E a gente vai falar um pouquinho, né, o tema é alimentação e saúde na quarentena. Então, vejam, todo mundo em quarentena, guardadinho em casa, não estamos saindo muito, não é? Não estamos indo para o nosso trabalho. Então, como é que fica essa questão da alimentação, não é? Como é que a gente vai lidar com isso? Isso influi, não influi, enfim. Né? E depois também, claro, a gente vai falar um pouquinho sobre a merenda escolar, não é? Porque nós somos uma escola, a EREM Professor Mário Sete, e a gente vai falar também um pouquinho sobre a merenda, tá bom? Então, Tâmara está aqui. Boa noite, Tâmara, muito obrigado, viu, por ter Boa aceito o noite. convite, né, o nosso convite. E aí eu queria te pedir para que você falasse um pouquinho para a gente sobre o que é que você faz, quais são as suas atribuições como nutricionista, né, e sanitarista lá na GRE. Fala um pouquinho para a gente sobre esse trabalho específico, né, na Gerência Regional de Ensino. Boa noite, Ana. Obrigado pelo convite, certo? Boa noite a todos. Então, como você me falou, eu sou nutricionista formada há 10 anos, sou sanitarista também, tenho pós-graduação em saúde pública, atuo na Gerência Regional de Educação aqui de Caruaru, vai fazer 4 anos, já trabalhei em município também com merenda escolar, e assim, na gerência nossa tem 63 escolas, em 16 municípios. Então, eu e mais 2 nutricionistas que tem também pela gerência, somos responsáveis por essas 63 escolas. Um total, em média, de mais de 36 mil alunos. Nós somos responsáveis desde a questão do cardápio, certo? A questão de visitas técnicas que a gente faz em todas as escolas, todo mês a gente visita em todas as escolas, cada nutricionista é responsável, a gente divide em 3, né, o número de escolas, cada um é 21 escolas responsáveis, então assim, a gente tem o trabalho de estar presente nas escolas, a gente vai uma vez no mês, e também caso tenha alguma questão que a gente precise resolver na escola, a gente também comparece, certo? A gente tem um cuidado, a gente é responsável desde a aquisição dessa merenda, junto com o pessoal, lógico, da Secretaria da Educação, em Recife, coordenando essa distribuição, esse manuseio, responsável pelas merendeiras, a gente dá capacitação a essas merendeiras, isso a gente faz a cada 6 meses, a gente dá um treinamento com todas as merendeiras. E a gente vai abordando temas desde boas práticas de alimentação a outros temas associados que a gente vai vendo no dia a dia que é necessário para se fazer para elas, certo? A gente também faz uma questão de educação alimentar e nutricional com os estudantes. A gente tem uma meta que a secretaria faz com que a gente, todo mês a gente tem que fazer, cada nutricionista é responsável por fazer 3 educações nutricionais, seja com as merendeiras, treinamento em loco, seja com os alunos, falando sobre a alimentação, a importância. Teste de aceitabilidade da merenda também é feito. A gente escolhe uma escola todo mês para fazer esse teste. E assim, caso tenha alguma denúncia, tenha reclamação, os alunos falam da merenda, aí a gente faz esse teste também, porque também é preconizado pelo governo federal esse teste de aceitabilidade. A gente também faz avaliação nutricional, que é pesar, medir os alunos. A gente tem uma quantidade que a gente faz com esse alunado, uma amostra, né? Para poder ver como é que está o desempenho desses alunos em relação à alimentação. Sim. Conversa com eles também, sempre que Sim. necessário. Assim, a gente faz uma quantidade, porque assim, vem um carro da secretaria para a gente fazer essas visitas. A gente não tem um carro específico da nutrição, para todo dia, tá. Então, assim, a gente tem meta, todo mês a gente tem que bater, todo mundo tem que visitar todas as escolas, então é uma correria também muito grande.
em relação a isso. Então, a Entendi. gente tem que visitar as escolas, tem que ter os dias, a gente tem aquela meta, tem que visitar 5 escolas no dia, porque um dia o carro fica comigo, outro dia com a outra nutricionista, e assim sucessivamente. A gente não tem carro todo mês, a gente só tem 2 semanas de carro para poder fazer todas Hum, esse trabalho. E quando a gente está interna na GRE, a gente também trabalha com prestação de contas, para poder, porque o nosso sistema de alimentação, ele é descentralizado e centralizado. Ou seja, a secretaria manda os alimentos básicos para as escolas e manda também um recurso para os gestores comprarem os itens para complementar, tipo temperos, o que dá também para comprar de carnes, frutas, para somar o que vem da secretaria. Então, a gente faz uma lista de compras, eles não podem comprar qualquer coisa que eles queiram. Então, assim, baseado no cardápio que a gente faz esse cardápio também, orientado pela secretaria. A secretaria diz a quantidade, tipo, per capita e a incidência daqueles itens no cardápio. Então, a gente faz em cima dessa incidência, certo? E desse per capita da secretaria. E complementa esses itens com a lista de compras que a gente faz para todos os gestores. Então, a gente tem 63 escolas, 63 listas de compras para poder eles comprar. Assim que eles compram, a gente tem que fazer o cardápio, certo? E isso vai assinar para poder mandar para a secretaria para prestar contas. Então, é todo um trabalho, não é só chegar, a gente só faz visitar a escola, tem toda também a questão burocrática em relação a isso. Trabalhamos também com a questão de denúncia, quando vem denúncia, se tem denúncia, a gente tem que responder aos órgãos fiscalizadores. A alimentação escolar é uma das entidades que mais tem fiscalização. Então, é Ministério Público, Tribunal de Contas, Conselho de Alimentação Escolar. Então, tudo Ministério Público. Agora da pandemia, a gente respondeu também questionamentos deles. Então, assim, é bem minucioso o trabalho, bem cuidadoso em relação a isso. Então, assim, a gente tem que ter um parâmetro, uma visão bem legal, saber trabalhar com o outro, trabalhar para os estudantes, que a gente trabalha para os estudantes, né? Somos funcionários dos estudantes, somos públicos. Então, assim, é com o maior carinho que a gente trabalha, sabemos das dificuldades, sabemos de muitas vezes a gente ir nas escolas, que a gente está lá no dia a dia, a gente sabe também a relação, às vezes, os alunos reclamar de merenda, isso é bem de praxe, né? Porém, nossa questão da alimentação, eu acredito, não é porque eu trabalhei em município, mas, assim, trabalhando no Estado, é bem diferenciada a questão do cardápio, porque sabemos que o Programa Nacional de Alimentação Escolar é o maior programa relacionado à questão de alimentação do mundo. Olha como a gente está bem em relação a isso. Sabemos que tem que melhorar bastante. É um programa que foi feito desde 1955 e vem aí perpetuando para todo. É um direito a alimentação desse alunado. Então, assim, a gente trabalha com bastante rigor em relação a isso. É um valor que o FNDE repassa para os estados e para os municípios. É um valor, assim, irrisório. Pronto, no caso, para as escolas semi-integrais, intermediárias, que agora o Mário 7 é R$ 1,07 por a refeição. Veja, com R$ 1,07 a gente faz uma refeição de quê? Né? Então, assim, quando às vezes até os alunos reclamam de alguma coisa, não que eles não possam reclamar, é o dever e é o direito reclamar. Então, assim, a gente questiona também. Por quê? Porque muitas vezes o questionamento deles não compete, como, eu não gosto de batata doce, eu não gosto de inhame. Então, assim, são questionamentos que a gente fica... Eu mesmo estudei em colégio público e a questão da merenda antigamente a gente via Ave Maria. Era o quê? Uma bolacha, né? Era aquela sopa. Então, assim, a gente, a cada ano, a gente vem cobrando, junto com a superintendência lá da secretaria, que é a nossa equipe, é muito forte. A gente trabalha árduo, solicitando aumento. O Estado complementa esse valor, porque se só fosse o valor que vem do FNDE, não daria para comportar. E é também um programa que ele realmente ele visa só um ajuste, uma ajuda, e que os estados e municípios complementem esse valor. Então, assim, é importante também ver essa questão com os alunos em relação à questão da merenda escolar. A gente sabe que o hábito alimentar é muito forte. Então, assim, isso demanda também de região, de município, porque às vezes aquela escola
a alimentação dela, aquele alunado já é mais, tem um poder aquisitivo melhor. Isso a gente sabe que interfere diretamente, principalmente o que a gente visualiza como nutricionista, as escolas de tempo integral. Hoje mesclou muito essa questão de muitos alunos com poder aquisitivo melhor ir para as escolas de referência, né? Por conta do Enem. Então, assim, eles já tinham o hábito não de merendar em escolas particulares, e sim comprar o alimento, o fast food da vida. Então, assim, quando vão para a escola pública, que tem a merenda escolar, aí é reclamação, né? Então, assim, isso é o que a gente vê muito, que eles querem coisas que realmente não frisam a alimentação saudável. E, assim, até às vezes também o pessoal que tem um poder aquisitivo abaixo, hoje em dia até a alimentação mudou. O pessoal fala muito da questão, consumir alimentos saudáveis é caro, e não é. Então, assim, são escolhas. Ah, fruta, verdura é caro, não é. Então, assim, as frutas, vamos optar por frutas da época, que está com poder aquisitivo mais barato. Então, assim, é o hábito dentro de casa, que é o que mais, eu acho que é o que mais barra na nossa vivência, na alimentação escolar. Eu É o hábito que imagino, eles Tâmara. não têm em casa. Então, eles Aham. não têm o hábito de consumir frutas, eles não têm o hábito de consumir verduras, eles não querem. Ah, eu quero um biscoito recheado. Sabemos que dentro É, da escola, sabemos que dentro da escola, tudo, até uma água, é responsabilidade nossa da nutrição. Porque a água é um alimento. Então, tudo que compete dentro da escola é alimentação escolar. Então, assim, uma vez ou outra, a gente pega os alunos, às vezes até, principalmente os terceiros anos e os nonos anos, que são os anos finais, né? Já me deparei com alunos vendendo alimentos dentro da escola. E não pode, de maneira alguma, tanto pela questão alimentar, que é minha responsabilidade, por exemplo, por minha escola, eu sou responsável por 21 escolas da secretaria, né? Então, uhum. se qualquer aluno passar mal, adoecer, tiver um surto por um alimento que eles consumiram, que não foi da merenda, mas tudo que entra dentro da escola é merenda escolar. Então, assim, não se pode nem vender, porque não pode vender nada dentro da escola, e nem pode comercializar alimento, e nem tá... Então, assim, é bem complicado. A gente trabalha, a gente sabe que 100%, infelizmente, não tem como. A gente não vai estar abrindo a bolsa dos alunos, a gente Sim, orienta claro, eles, claro, né? A gente claro. orienta eles que não podem estar consumindo dentro da escola. Até vários gestores, a gente passou, a gente já colocou a lei que regulamenta que não se pode estar consumindo dentro da escola. E outra, nas escolas de referência, nas escolas que servem almoço, aí tem alguns gestores que até questionam a gente em relação, mas o aluno é obrigado a comer na escola? Claro que não, que a gente não é obrigada, a gente é obrigada a fornecer esse aluno o alimento, Sim. mas caso ele não queira, a mãe dele quer que eu leve o almoço. Pode? Pode. Agora, o que é que a gente vai fazer? A gestão da escola faz um documento, manda ela Isso. assinar com a responsabilidade dizendo que aquele aluno não consome alimentos dentro da escola. Por quê? Caso ocorra qualquer coisa, tanto a escola, o gestor, o responsável pela escola, quanto nós nutricionistas, estamos isentos de qualquer situação. Entendeu? Tâmara, nós passamos por um problema desse, desculpa lhe Foi? interromper. Não, pode falar, pode Passamos por falar. uma questão dessa, e, de fato, a aluna veio falar comigo, e eu pedi para conversar com a mãe dela, e a gente fez esse procedimento. Nós fizemos isso, nós Muito pedimos, bem. fizemos um documento, né, por escrito, pedimos para ela assinar, e explicamos justamente isso que você está nos dizendo. Tâmara, veja só, eu acho que está sendo muito importante para a gente essa sua fala, porque veja só, nós conhecemos muito pouco o trabalho de vocês, não é? Porque a gente fala assim, ó, porque a merenda veio assim, porque da merenda, porque foi a merenda, mas a gente precisa entender, não é? A gente precisa saber que existe um trabalho
por trás da merenda que chega, que existe uma preocupação, não é? E que é muito delicado, porque a gente está falando de alimento e a gente sabe que alimento pode impactar na saúde de algumas pessoas, impactar negativamente, né? São muitos alunos, muita gente. Então, às vezes, a pessoa tem uma alergia, não é, a um determinado alimento, não pode comer sal, não pode comer açúcar, não pode, enfim, aquelas complicações todas. E vejam, minha gente, eu estou achando muito interessante esse esclarecimento, não é? Você falar para a gente o trabalho que vocês têm. Gente, imagina, 63 escolas, não é isso? 36 mil alunos para 36.589 alunos para a gente dar conta. ela já. Veja que coisa, não é? Então, assim, quando a gente passa a conhecer o trabalho do outro, a gente passa a respeitar mais, eu acho, né? Então, muito importante isso. Tâmara, veja só, diga. Eu tô falando assim, a questão, a alimentação é vida, né? A gente necessita, tanto Isso, traz benefícios como malefícios, se você não souber malefícios. utilizá-la de maneira correta. Isso mesmo. Aí, vê só, nessa questão, né, nesse contexto que nós estamos vivendo de pandemia, eu tenho me preocupado muito, né, nós, né, da gestão da escola, a gente tem se preocupado muito com a questão da saúde dos nossos profissionais de educação, né, dos nossos professores, das pessoas que trabalham na escola. Aí veja, como é que a gente se preocupa? Por exemplo, tivemos um encontro com um psicólogo, né, ele falou para a gente dos cuidados que nós precisamos ter, e aí a gente agora está com um nutricionista, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, Tâmara, quais os alimentos que podem contribuir com essa questão da nossa energia mesmo, porque veja, é um desgaste, né? A gente sabe, todo mundo sabe que professor trabalha muito. Não é que as outras profissões não trabalhem, mas nós estamos falando de professores, né? Então, o professor trabalha muito, trabalha em casa, às vezes trabalha em mais de uma escola, é escola particular, é escola do estado, é escola do município. E agora ainda temos novas demandas que é esse ensino remoto, que deixa todo mundo meio que maluco, né? Porque a Pois é. gente teve que aprender isso assim, no empurrão, né? Então, muita gente está meio que esgotado, esgotada, né? Sentindo, assim, uma falta de energia mesmo. Aí eu queria que você passasse para a gente se existe, de fato, alimentos que possam contribuir, né, com essa energia mesmo, sabe? Dá uma turbinada nessa energia para a gente ter coragem de continuar nesse contexto que nós estamos vivendo. Voltou. Certo, Dani. Realmente, esse tempo, a gente jamais esperava, né, que a gente ia chegar a uma situação tão perplexa que veja, quase 6 meses sem aula, né, sem a gente estar naquela rotina que a gente tinha, a gente agora agrupou outras rotinas, a gente viu essa questão agora da tecnologia, por mais que nós trabalhamos também com isso, mas não era dessa maneira como a gente está trabalhando agora. Aí associa tanto a questão profissional como a questão pessoal também, dentro de casa, com filhos e tudo mais. Em relação à alimentação, realmente a alimentação é de extrema importância. E principalmente agora, que as pessoas estão dentro de casa, a gente tem um maior acesso a alimentos dentro de casa. Então, assim, esse estresse que a pandemia está nos causando, com essa ansiedade, com essa questão do trabalho, com a demanda crescente, né? Tanto para os professores, para todos nós. Isso. Então, assim, o que é que o alimento pode ocasionar? Uma válvula de escape. Então, vamos comer para poder suprir aquela ansiedade, aquele estresse. Então, assim, existe um alimento chave para tudo isso? Não. Um único alimento, não. Certo? São vários alimentos. Todos os alimentos são importantes para a nossa alimentação, para a nossa saúde. Entendeu? O que nós orientamos é que, associado à alimentação, junto com a atividade física, o bom funcionamento do nosso estresse, né? A questão de
de ter mais calma em relação a isso, são as boas escolhas alimentares. E que nessa época de pandemia, muitas pessoas estão tendo maior cuidado em relação a isso. Eu até estou vendo, de acordo com lives, com televisão, falando mais sobre a alimentação, né? Então, assim, e sempre é muito associada à questão da alimentação para quem é praticante da atividade física, hoje em dia que está mais no auge, e não a alimentação em geral, que é a alimentação base, a alimentação raiz, que hoje também está bem dita em relação a isso. Certo. É procurar se alimentar adequadamente, seguir a rotina, que eu sei que é difícil hoje em dia, para seguir a rotina que a gente já tinha antes da pandemia, com os horários, ser flexíveis nos horários. A quantidade desses alimentos também é importante, certo? Ter uma alimentação equilibrada. E o que é uma alimentação equilibrada? Consumir alimentos ricos em nutrientes, que são as vitaminas, os minerais, as proteínas, carboidratos, até a gordura também é importante. Então, o que é a questão da alimentação é como todos também já sabemos em relação a isso. É consumir alimentos do dia a dia, fazer um café da manhã, consumindo frutas, certo? Um pão também pode ser consumido. Às vezes tem gente, sou vilão da questão do pão. Não, minha gente. Lógico, caso tenha alguma doença que não possa estar sendo consumido, aí tem a troca do pão integral, por exemplo, entendeu? As frutas, cafezinho, fazer um lanche entre o almoço e o café da manhã, para que quando for consumir esses alimentos na hora do almoço, não esteja com aquela bastante fome. Então, consumir os folhosos antes de fazer as refeições, certo? Para que se tenha maior necessidade em relação aos itens, em relação à quantidade. O lanche da tarde também é importante, o almoço é importante, a janta, e também antes de dormir, umas horas antes, também é importante, porque as pessoas acham que também a relação de perder peso é cortando refeições, é o contrário. Muitas pessoas cortam a refeição, eu não vou, só almoço e só tomo café da manhã, eu não janto, então acha que isso vai poder perder peso, isso é saudável, e não é, nosso organismo vai, e nosso cérebro é muito rico, muito criterioso em relação a isso. Então, a partir do momento que a gente corta uma refeição, o cérebro informa ao corpo, epa, está faltando alimento, então vamos priorizar, não vamos gastar tanta energia. Então, faz o quê? Por isso que muita gente faz dietas aí e fica nesse processo ioiô, corta, emagrece, quando é depois, volta o dobro. Sim, Então, assim, sim. essa questão da alimentação é importante nessas escolhas e o que é que a gente pode melhorar? Porque também está bem questionado em relação à questão da alimentação e sistema imunológico, que é de extrema importância. Então, ela está bem focada em relação nesse processo de pandemia. Então, o sistema imunológico, a gente tem que trabalhar. E o que é bom para o sistema imunológico? Nada mais é do que vitaminas e minerais, é o conjunto, tanto a alimentação em geral, mas as vitaminas e minerais que estão presentes em quê? Nos alimentos, frutas, verduras. Então, assim, o que está mais associado nessa questão de imunidade são as vitaminas, vitamina A, que é bastante importante em relação para a visão, para o sistema imunológico também, certo? Elas estão presentes nas frutas e legumes de cor vermelha, de cor amarela, como pêssego, laranja, cenoura, protege o corpo contra as infecções. Então, ela é de extrema importância, a vitamina A, certo? A vitamina C, que ela é bem conhecida, e todo mundo, quando fala em imunidade, diz logo vitamina C, né? Então, assim, que é bem nas frutas cítricas, né? No kiwi, morango, goiaba, acerola. Então, todas essas, mamão contém também vitamina C, que ela também, realmente, ela é precursora também, evita infecções também, formação de vasos sanguíneos, entre várias outras atividades. A vitamina D também é de suma importância, principalmente agora também que a gente está dentro, ela trabalha muito com um mineral, que é o cálcio. Então, geralmente, os alimentos que têm vitamina D também tem cálcio, está presente nos iogurtes e derivados, no leite, responsável pelo bom funcionamento dos nossos ossos.
Então, é de extrema importância. Dente, até para a saúde cardíaca do coração. Então, a maioria, quase que 90% da população, ela tem baixa de vitamina D. Então, é muito difícil a gente encontrar uma pessoa que atinja os níveis de vitamina D preconizado, certo? Então, assim, o que pode ser feito? Tomar um banho de sol, que ele é excelente. Então, junto com a alimentação, também, uma horinha, né? Fica assim, na frente de casa, para quem mora em apartamento, vai para a laje, toma um banho de sol, que isso já favorece, certo? Esse nutriente que é tão importante. O zinco, o zinco é outro elemento um mineral muito importante para várias reações químicas do nosso corpo. E também está muito associada ao sistema imunológico. É tanto que se você comprar vitamina C ou aqueles polivitamínicos, você vê logo a vitamina C junto com o zinco. Por quê? Porque eles trabalham em conjunto. Então, assim, não é só um nutriente, não é só uma vitamina, porque uma vai puxando a outra, uma precisa da outra para poder trabalhar melhor, entendeu? A questão Tâmara, da... Oi, pode falar. deixa eu só perguntar uma coisinha. Veja, já que você falou nesses polivitamínicos, Hum. aquela vitamina que vende na farmácia, não é? Que algumas pessoas De A a compram, Z, enfim. Isso, de A a Veja, Z. realmente, como é saudável, é bom aquilo, consumir, como é isso aí, como é que Olha, fica? tudo é questão de necessidade do nosso corpo. Eu estou dizendo que a maioria da população tem a vitamina D baixa. Mas para isso, eu vou na farmácia e compro uma vitamina D para tomar? Não. Sabe por quê? Sim. Porque o excesso de vitamina D dá calcificação também, dá um processo reverso. Tanto para a vitamina D como qualquer outra vitamina, como a vitamina C. A gente sabe, pronto, se a gente tomar aquela vitamina C todo dia, é recomendado uma por dia. Se a gente tomar duas, ela é eliminada pela urina. Mas isso faz com que, há um tempo contínuo tomando ela, se tomar acima das necessidades e das recomendações, ela vai e acarreta a sobrecarga renal. Isso quer dizer o quê? Você vai ter futuras complicações renais. Então, tudo que passa, tudo tem que ser dosado. Então, assim, é importante a gente estar fazendo check-up, é importante a gente estar procurando fazer os exames, solicitando dos médicos que prescrevam, porque muitas vezes eles não querem prescreverem, principalmente quem tem plano de saúde, porque às vezes alguns são um pouquinho mais caros. Então, eu queria ver minha vitamina D, principalmente aquelas pessoas que já têm um fator hereditário. Eu tenho Sim. minha mãe, eu tenho meu pai que tem problema de ossos, artrite, tudo os itens daí da vida. Então, eu já tenho uma predisposição a ter. A vitamina D geralmente dá uma letargia, você fica fraco, cansaço, que às vezes você acha que é até cansaço do dia a dia. Pronto, para os professores, Sim. está cansado, porque trabalha muito com a mente e tudinho, então fica com aquele cansaço. Então, assim, acha que é por conta do cansaço. E não, às vezes é alguma vitamina que está abaixo das necessidades e o corpo já está ali, ó. Por favor, me suplemente. Só que é necessário também a gente saber a quantidade exata que deve tomar essa vitamina. Então, por isso que é de suma importância procurar um profissional habilitado que prescreva, não só chegar numa farmácia e comprar um mix de polivitamínicos, até porque, principalmente nessas farmácias que a gente vai, tem algumas farmácias aqui em geral, que fica sempre, olha, pessoal, toma, olha, compra aqui, esse daqui é bom para o homem, é bom para a mulher, é bom não sei. Quando você vai pegar o rótulo, que as pessoas não têm essa habilidade e nem têm também esse interesse de estar olhando o rótulo. Por exemplo, 1.000 miligramas que eu tenho necessidade para ser utilizada de vitamina D. Então, quando eu vou olhar o rótulo, só tem 20% das necessidades. Tá entendendo? Aí você toma, nem supre sua necessidade e pronto. Então, geralmente elas estão Sim. abaixo. Sim. Alguns polivitamínicos são bons, como o tipo Centro, que é bem conhecido, ele é bem antigo, porém é bastante caro, porque ele já atinge mais as necessidades diárias. Mas para a gente saber as nossas necessidades diárias, é necessário, se a gente vê uma boa alimentação, não tem um porquê da gente ver um polivitamínico. Apesar que a gente sabe que com a correria, com tudo mais, mas a gente consumindo, tendo essa alimentação regrada diariamente, consumindo frutas,
verduras, água, minha gente. Não esqueçam de tomar água. 90% das pessoas que a gente pega com problemas intestinais são pela ausência da água. Aí diz, não, mas doutor, eu como fruta, eu consumo aveia, né? Consumo Uhum. grãos, mas não tomo água. Então, isso faz com que prenda mais ainda. É necessário a água para hidratar. Então, com vírus também, a importância, como é vírus, então é necessário que a gente tome bastante água. Então, fazendo com que esse vírus, se caso alguém acometer alguém, se você tiver com seu sistema imune bem legal, muitas pessoas têm um vírus que a gente não sabe nem que teve, nem eles sabem, né? Só depois Sim, se fizer um exame. Por quê? sim. Geralmente, as pessoas que são assintomáticas, que não têm sintoma ou quase nenhum sintoma, tá com o sistema imune legal, para que não venha a desenvolver. A maioria das pessoas que são internadas, as pessoas não só idosos, porque as pessoas também, não só a questão pela fragilidade realmente dos idosos, mas assim, as pessoas jovens que estão aderindo à doença são pessoas com obesidade, sobrepeso, deficiência de vitaminas e minerais. Então, isso tudo acarreta no mau prognóstico e no mau desenvolvimento dessa doença, infelizmente. Certo, Tâmara. Ótimo, muito bom esclarecimento, né? Eu acho que todo mundo está gostando muito. Eu tô gostando demais desses esclarecimentos, porque às vezes a gente pensa que é algo tão, né, tão difícil a gente ter uma boa alimentação, mas é o nosso feijão com arroz, Isso, né? É a nossa. Eu já ouvi dizer que é a nossa dieta mediterrânea. É o feijão é, com arroz, é, né? Então, realmente, não para muitas pessoas ainda bem que é bem acessível, né? é. Tâmara, outra questão que eu queria colocar para você é que, assim, em quarentena, as pessoas presas em casa, é natural que elas fiquem ansiosas. E essa ansiedade é da vontade de comer, né? É. E aí a gente vai para o doce, né? A gente vai para o chocolate, a gente, né? A gente enfia mesmo a cara no bom doce mesmo de calda. Então, assim, Esse doce de leite, né? Ave Maria. Então, até que ponto, né, isso não é legal para a nossa saúde, né? Essa É, ansiedade, essa vontade que dá de comer. Está lá assistindo televisão, aí pega uma caixinha de bom, bombom e sorvete, é outro, né? isso. Olha, realmente é muito complicado em relação quando você trabalha com a questão do estresse. O estresse, ele deixa a gente num momento de alerta, o corpo da gente fica, tipo, o cérebro fica, é tanto que a gente fica ansioso. Então, a gente vai buscar em qualquer maneira de passar a questão da insônia, de tudo isso. Então, com a questão da alimentação. Eu mesmo, particularmente, como profissional, em relação à Câmara, é proibido os alimentos, as guloseimas. Não. Para mim, eu como profissional, eu não digo que nenhum alimento é proibido, certo? A gente tem que saber dosar em relação a isso. Então, assim, na questão da quarentena, realmente se tornou bem complicado em relação a essas escolhas, pelo o momento que as pessoas querem as coisas mais práticas. E também tem várias também pessoas que hoje estão trabalhando mais, eu estou conseguindo fazer meu próprio alimento. Então, está tendo esse maior cuidado, até para que se evite ter doença, que ninguém quer adoecer agora nessa época e ir para o hospital, né? Então, assim, se você é uma pessoa que não tem nenhuma doença associada a diabetes, hipertensão, então, eu posso comer um docinho? Pode. Agora, a questão é o exagero, né? Em Tem que relação a isso, equilibrar. a dosagem, que é o que realmente se torna bem complicado nessa questão. Então, o que eu oriento em relação a essas quantidades, a esse estresse, então vamos ver algo que a gente possa substituir esses alimentos mais ricos em calorias, mais ricos em açúcar ou em sal, né? Porque também tem pessoas que é mais voltada para o sal do que para o doce, mas a maioria geralmente é os doces mesmo. Então, o que é que eu posso fazer
Tem algumas receitinhas que a gente pode pesquisar na internet, hoje em dia está assim, de Tá. receitas, né, em relação a alimentos com poucas calorias, com pouco açúcar, substituições. Ah, o açúcar, então, em casa, eu vou escolher o açúcar, aquele branquinho, tem o açúcar demerara, né? Tem o açúcar mascavo. Então, se eu já sou aquela pessoa que consumo em excesso, então vamos fazer parcialmente a troca, vamos começar a retirar em relação a isso. Até porque se uma pessoa já tem um hábito de consumir esses alimentos bem antes da pandemia, eu estou dentro de casa, então agora eu vou mudar radicalmente. Ninguém muda radicalmente um hábito alimentar de 20, 30, 40 anos. Isso é mito. Não existe. Não existe, eu vou fazer um cardápio, nós como nutricionista, fazer um cardápio para uma pessoa que come em excesso, e eu vou colocar para ele, porque acha que todo nutricionista só dá alface, só come fruta. É mentira, minha gente. Se algum nutricionista, eu sou profissional, mas se algum nutricionista disser isso, eu desminto. Porque é mentira. Ela pode dizer para o povo, mas não mas come, né? Escondido. Então, assim, a gente tem que trabalhar a relação da questão da comida conosco, né? Então, emocionalmente, eu sei que hoje em dia está bem difícil, está bem complicado em relação a isso. Então, vamos substituir um doce, vamos fazer uma gelatina, certo? A gelatina já é doce, coloca umas frutinhas nela. Então, assim, são substituições de doce, né? Não fazer daquilo, porque eu acho que é menos calórico, vou comer para encher, né? Completamente. Também tem isso, a quantidade, o pessoal exagera na quantidade, né? Já é uma Câmara, fome oculta, não é uma fome fisiológica. não é necessidade, é Não desejo. é desejo. Infelizmente é desejo. Então, assim, quando a gente está com estresse, o próprio organismo pede glicose, que é o que está bem no açúcar, o nosso cérebro fica pedindo, fica acumulando esse gasto energético, porque a partir do momento que a gente fica pensando muito, a gente fica estressando muito, nosso organismo está lá trabalhando, ele trabalha 24 horas por dia. Então, o corpo está gastando energia. Então, assim, quanto mais, a gente só dá vontade de comer o quê? Quando a gente está com fome. Coisas que engordam, né? Então, por isso que É. eu digo, é importante fazer de 5 refeições por dia. Não se limite dizendo, eu só vou fazer 3 refeições por dia, porque você vai sobrecarregar nas refeições. Então, a gente diz que de manhã você faz uma refeição de rei, né? Antigamente já tem esse ditado, né? No almoço, a gente ainda já come um pouquinho menos. E na janta, uma comida de pobre. O pessoal, né, tem esses hábitos, não sei se você já ouviu falar. Desejo. Então, geralmente, a relação é isso mesmo, porque à noite, nosso metabolismo tende a diminuir. Então, assim, com A esses gente come estresses, menos, né? come Não. menos, né? Não, e dormir com a barriga cheia, né? 1 hora antes, 2 horas antes. Aí a gente faz um lanchinho leve, uma fruta, um iogurte, certo? Para quando for no outro dia, quando a gente acordar, a gente também não tá morrendo de fome. E assim, Uhum. como também hoje em dia as pessoas estão dormindo, tendo a questão de dormir muito tarde, então fica beliscando. Esse beliscar é o que engorda, é o que prejudica. Então, que a gente escolhe. Quando for para o mercado também, selecionar o que a gente pode estar comprando, né? Então, assim, ter esse cuidado com a questão da alimentação. Se eu comprei, vai estar lá no meu armário, minha gente, é muito difícil, né? A gente abrir a geladeira, abrir um armário, tá cheio lá de guloseima, salgadinho, pipoca. Eu não posso consumir isso de maneira alguma, porque alimento é vida, alimento dá prazer, alimento dá. É tanto que tudo a gente trabalha com alimento. Veja, se a gente faz uma festa, tem um alimento. Se a gente tem nossas maiores comemorações, é alimento, final de ano. Então, isso traz prazer. A coisa pior do mundo é a gente ir para um local, ir para uma festa e não poder comer aquele alimento. Então, assim, É. a gente não deve se privar, né? Ter esse cuidado para que se evite e que previna as doenças, porque caso venha a desenvolver a doença, é mais complicado. A gente vai ser necessário É retirar aquele alimento, né? uma medicina preventiva, né? Preventiva. Preventiva. Isso. Que aqui no Brasil a gente não é acostumado com essa medicina preventiva, né? A gente Isso. trabalha quando já está doente, Já está doente. né? Mas a gente É, não trabalha se prevenindo. Aos Câmara, pouquinhos, a gente está conseguindo, aos pouquinhos, mas a gente mudar vai, esse hábito, né? Mas como porque você falou, infelizmente,
todo hábito é muito difícil de ser É. mudado, mas não quer Então, dizer que seja impossível, né? então, por isso é importante começar a trabalhar esse hábito com os nossos filhos, né, com as Sim, crianças, para que se sim, possa estar se desenvolvendo e quando eles crescerem. Agora, se a criança, se o pai, a mãe, a família consomem esses alimentos todinho, o que, é que a criança consome é muito difícil, né? é São exemplos. Então, assim, verdade. é importante da gente estar trabalhando com essas crianças para que futuramente a gente não tenha esse número gigante de pessoas doentes associadas à alimentação, porque hoje é o maior índice de doenças relacionadas à alimentação. Ah, morreu de diabetes, morreu de hipertensão, não morreu da doença em si, morreu por conta da alimentação. Então, assim, quando é frisado bastante, a obesidade infantil, hoje em dia, meu Deus do céu, a diabetes Verdade, tipo 1, que verdade. antigamente a gente não via diabetes tipo 1, que é aquela diabetes que a gente nasce com ela, que a gente não tem a questão da insulina, não tem a insulina, não é ativa para aqueles pacientes que nascem com esse tipo de diabetes. Antigamente a gente só via pessoas com diabetes tipo 1, tipo 2, me desculpe, também em relação a pessoas adultas. A gente só via diabetes tipo 1 para crianças. Hoje em dia, a gente está vendo criança com a diabetes tipo 2, que é relacionada à má alimentação. Crianças obesas, já criança com extremamente excesso de peso, com diabetes, com pressão alta, com a hipertensão, triglicerídeo, colesterol. Então, tudo isso, infarto em gente novo, em relação à questão Veja, da alimentação, né? no colégio, eu fico muito quando a gente começa o turno, eu fico muito no portão, né? Porque eu recebo, eu faço a acolhida, e eu fico assim para Para morrer, morrer. porque aí muitos chegam com Coca-Cola, com coxinha, E logo no com. café da manhã, né? Eu fico Eu para digo, morrer minha também gente, quando eu vejo. de manhã cedo vocês vão comer, vocês vão tomar esse negócio aí. Ah, mas eu acho que também é um dever nosso, como Isso, educadores, né? Porque, assim, o professor, ele está lá com a matéria, não é? Com a especialidade dele. Mas o educador, ele se preocupa com essas questões, né? isso. De hábito, enfim, né? Que vai prejudicar. Veja, Tâmara, você falou uma coisa bem importante, que foi sobre o açúcar. E aí eu queria perguntar a sua opinião, né, como nutricionista, o que é que você acha dos adoçantes? Hum. Porque eu acho, tem muita gente tomando, né, adoçante, não toma açúcar, bota adoçante. Como é isso, assim? Eu não tomo adoçante, aí eu já fico me achando não, eu sou um maluco, né? Porque todo mundo na minha idade já está com adoçante, e eu ainda não estou com adoçante. Aí eu queria saber mais ou menos como é isso aí. Certo. Dani, em relação ao adoçante, eu só recomendo o adoçante para aquelas pessoas que ou tá com a insulina já um pouquinho elevada, certo? E para quem tem também um tipo de obesidade, um sobrepeso. E mesmo assim, dependendo da quantidade consumida de açúcar, eu também não recomendo. Por quê? Porque os adoçantes não deixam de ser também meramente industrializados. Sim. Tem vários estudos associados, faz mal, isso faz mal, esse tipo de adoçante faz mal. E, assim, pelos estudos que eu já vi em relação a adoçante, para poder fazer mal aquele adoçante ao nosso corpo, você tem que consumir ele exagerado. Então, assim, eu posso fazer a troca, eu particularmente acho que não é necessário, né? Então, assim, e se for optar por um adoçante, que seja um natural, que temos o stevia. Não sei se você Sim, já ouviu falar. falam muito dele, falam muito Isso, o dele, já ouvi stevia é falar. muito bom, porque ele é natural, então ele não prejudica, porém, ele é caro. É, Tem um de uma marca aí que colocou, aí bota o nome stevia. Só que quando você vai ler o rótulo, você vê que não é completamente stevia, ele é misturado. Então, é mesmo que nada. Então, assim, mais do que tudo, as pessoas não têm o hábito de ver rótulos. Então, é importante da gente ver o rótulo, que ver o que é que tem ali no rótulo lá atrás. Às vezes tem vários nomes ali que mostram o açúcar,
que é açúcar, que é sódio, que é sal. Muitas pessoas não sabem. Muitas pessoas vão pelo marketing da televisão, como tipo os alimentos diet e light. Geralmente as pessoas Hum, não sabem a diferença. Acha que diet é quem é para diabético, não é? hum, E não é é. isso. E não é. A diferença do diet para o diet, ele para ser considerado um alimento diet, ele tem que estar isento de um determinado nutriente. Então, se na substância daquele alimento tiver zero sal, ele é diet. Então, o diabético compra ele achando que ele é zero de açúcar, mas não é. Tá vendo a diferença? Então, é tudo a questão de rótulo e de entender. Então, são Sim, coisas que a gente tem que explicar. Eu acredito que precisa ainda mais passar, como nós profissionais, né? Tá passando essas explicações para as pessoas. E a questão do light. Ah, Tambra, tu recomenda os alimentos light? Depende. Geralmente eu não recomendo. Por quê? Porque os produtos light são caros, e outra, hum, para ele ser considerado um produto light, ele só tem que ter 20% a menos de uma necessidade de algum nutriente relacionado a um produto padrão. Deixa eu explicar como é. Tipo, um pão francês. Ele hum, tem, em média, 69 calorias. hum, Se aquele outro pão tiver 20% a menos, né? No caso, em média, 12 a menos calorias, ele é considerado light. Então, às vezes, é tão irrisório em relação a uma outra, e às vezes o pãozinho ali francês, vamos dizer, 50 centavos, um pão, e aquele outro light, R$ 2, pela uma diferença, hum, entendeu? E às vezes o light, aí o pessoal dando a comer o light e achando que tá, não vai engordar, pronto, já está sendo é. bastante saudável, e ele só tem 20% a menos ali. Aí consome a mais, come mais do que o outro, que era o padrão. Então, assim, tá vendo? Tem que ter esse jogo, tem que você saber em relação à diferença. Então, as escolhas, quando a gente diz as escolhas alimentares, em relação a isso, consumir os produtos de boa qualidade, consumir, verificar a questão do rótulo, o leite. Geralmente as pessoas, se eu tenho um problema, quero perder peso, se eu tenho um colesterol alto, então eu devo consumir o leite quê? Desnatado. Tem um semi-desnatado e o integral, né? Então, tá abolido o leite integral de maneira alguma, né? Ele é rico em nutrientes, ele está todo rico ali em nutrientes. Mas para se ter, a gente tem um objetivo, eu quero perder peso, eu quero diminuir meu colesterol, meu triglicerídeo, então a gente vai para o leite desnatado. Então, quando a gente vai fazer os produtos, geralmente bolo, geralmente a gente faz com produto integral. Já os alimentos integrais, como pães, cereais, arroz integral, macarrão integral, tudo integral na vida, né? Que hoje tem também. É, É bom, Tambra, é bom porque ele é rico em fibra, mas ele não perde peso, ele não tem baixa caloria. Então, se sim, você consumir a mais, você vai engordar. sim. É importante, se eu quero perder peso, então eu não compro integral, não. Você compra, pode comprar, pode substituir o arroz normalzinho pelo arroz integral. Agora veja a quantidade. Por quê? Porque ele tem um aporte calórico bom, porque ele não foi refinado, então ele tem todos aqueles grãos, que é bom para o nosso sistema também, né, digestório e tudo mais, só que aí ele também dá uma saciedade maior. Então, quando eu consumo um produto integral, eu passo mais tempo sem ter aquela fome. Então, também é uma dica em relação aos produtos integrais, certo? Então, assim, a questão é bem as escolhas mesmo e ver em relação a essa questão também da rotulagem, da gente tirar as dúvidas em relação a isso. Tâmara, você estava falando dessa questão light, diet, e eu aqui, porque realmente, né, tem muita pressão midiática em cima E, disso. E eu estava aqui lembrando de uma vilã, né, que é a Coca-Cola. E aí colocaram Coca-Cola Light. né, Fala um pouquinho para a gente sobre isso, Tâmara. Como é esse negócio? péssimo. Coca-Cola Light não faz mal a ninguém, pode tomar à Mentira, vontade. mentira, processo de marketing. Sabemos que a Coca-Cola, atualmente, ela é a terceira bebida mais consumida do mundo. Veja aí. Ela só perde para a primeira, que é a água, e segundo, que é o café. Então, assim, a Coca-Cola virou marketing. Quem não tomar Coca-Cola, né?
não está aí com o pessoal. E realmente é gostosa, para quem gosta, né? Então, assim, essa questão de light e a Coca-Cola zero, horrível. Por quê? Você tem que entender que na indústria, quando você tira um determinado nutriente daquele alimento, para que o gosto não fique diferente, eles têm que substituir por outro. Então, eles tiram a questão, a Coca-Cola zero, por exemplo, zero açúcar. Então, eles tiram o açúcar e adicionam sódio, sal. Então, ele é extremamente prejudicial à saúde, certo? Fora os outros aditivos químicos que tem na Coca-Cola. Se você pegar tantos que você não sabe nem identificar, principalmente um corante que tem. Esse corante, ele é altamente cancerígeno. Eu não sei porque no Brasil ainda se não se foi proibido a Coca-Cola com esse corante, que é o caramelo, que é conhecido. Se Sim, você já verificar, é ouvi bem, falar disso, já já li ouviu sobre falar, né? isso. Já. Pronto. Em outros países da Europa foi Uhum. proibido. Então, eles refizeram a questão da Coca-Cola sem esse nutriente. E no Brasil, não. No Brasil é liberado. Então, assim, o pessoal, eu fico absurdamente assim, incomodada em relação ao o hábito das pessoas consumirem isso de manhã, todos os dias. Crianças, minha gente, É um é absurdo. extremamente prejudicial. Então, tanto o light como o diet, eles geralmente eles migram, tira a questão do açúcar, se é o objetivo o açúcar. Ah, então quem é diabético, tudo bem. Mas geralmente quem é diabético é hipertenso. Poucas as pessoas têm um problema só. Geralmente é uma população doente que vem associada à obesidade, à diabetes, à hipertensão, colesterol, triglicerídeos, vai levando. Então, assim, então você, mesmo que você não seja hipertenso, mas se você ficar consumindo de imediato, você vai ver. Olha, uma Coca-Cola, eu até já fiz até uns trabalhos nas escolas em relação a isso, a questão da alimentação, a gente mostra também a quantidade de açúcar que tem nesses alimentos industrializados, é absurdamente gigante. Você pega uma Coca-Cola, é um copo de açúcar, minha gente. Eu não estou lembrada a quantidade exata agora de gramas, mas é um copo cheio, é mesmo que você está consumindo um copo cheio de açúcar, mais do que sua necessidade diária. Então, assim, até alimentos que tem também, que é salgado, tipo a bolacha creme-crack, ele contém açúcar. Então, assim, o certo, se fosse assim o certo mesmo, a gente não tinha nem necessidade de consumir açúcar, o açúcar em si mesmo, em sucos, porque Sim. o próprio alimento, todos os alimentos têm açúcar. Então, nossas necessidades diárias já estariam garantidas em relação à demanda de açúcar, entendeu? Então, assim, só que a gente tem um hábito de consumir os refrigerantes, que é o quê? Não tem nada. A gente chama caloria vazia. É altamente rico em calorias e zero em nutrientes. Então, aí tem esse nome que é caloria vazia, porque a gente não absorve nada de bom. Pelo contrário, de ruim, porque a gente, ao tomar bebidas à base de cola, como a Coca-Cola, a Fanta também que tem, então acarreta o quê? Um prejuízo nos ossos, eles tiram o cálcio dos ossos. Então, aquelas pessoas que já têm um processo de deficiência de cálcio, de vitamina D, piora. Então, a gente não recomenda esse. Ah, tudo bem, numa festa, uma quantidade pequena, se você não tem nenhuma doença, também a gente tem que trabalhar com a nossa realidade, com o nosso dia a dia, né? Também com a questão do prazer. Eu vou privar meus filhos de tomar uma Coca-Cola de vez em quando, ou outro alimento. Até 5 anos, sim. Eu tenho uma filha de 5 anos. Ela nunca consumiu refrigerante. Elas não tomam nada com açúcar, porque assim, desde criança também eu não tomo. Eu consumo alimentos com açúcar. Não vou mentir que eu como. Mas assim, bebidas, café, suco, pode ser de que for, eu só tomo sem açúcar. Sem um hábito. Antes de ser nutricionista, eu sempre, desde criança, eu não gosto. Eu não consigo consumir. Então, minha filha, eu fui. Então, quando a criança, hoje, aí ela teve um dia, mamãe, a gente vai para um cinema, foi na escolinha dela. O pessoal lá vai tomar refrigerante. Eu posso experimentar, porque eu vou falar tanto de Coca-Cola que ela ficava.
Sim, Até claro. os 5 anos, eu não deixava nem refrigerante nenhum e nem embutidos, essas coisas, Hum. frituras, porque é a fase que ela está em crescimento. Então, depois dos 5 anos, é o que a gente ainda libera de vez em quando. Aí eu liberei, eu disse, vá, consuma. E eu torcendo para que ela não gostasse, né? Aí ela consumiu, ela disse, mamãe, eu odiei. Eu adorei. E até hoje ela não consome mais. Então, assim, Câmara, são hábitos. eu consegui abolir o refrigerante há muito tempo. Muito bom. E aí, uma vez perdi, daí eu fui tomar, realmente O gosto. não dá mais É, para voltar, porque a gente já sente um monte de açúcar, isso. aquele gás que Por fica, quê? né? Uma É dica, diferente. pessoal, uma dica que é a questão, a gente tem um limiar, que a gente chama, no nosso paladar. Então, a gente é acostumado então, eu quero, Tâmara, tirar o açúcar. Muita gente tira o açúcar de imediato, vai para um adoçante, odeia, né? Porque realmente o gosto do açúcar de um adoçante é bem diferente, é bem artificial. Por mais que o adoçante seja de melhor qualidade, nunca vai se igualar com o açúcar. Então, o que é que você pode fazer? Reduzir, porque nosso limiar trabalha com a redução. Num copo de café eu colocava 2 colheres de sopa de açúcar. Então, eu vou começar a reduzir. Vamos colocar uma e começa. Toma uma, vamos lá, uns 2, 3 dias, 4. Então, o seu paladar já se acostumou com aquela quantidade a menos. Então, depois eu vou reduzindo até o máximo que a gente conseguir. A mesma coisa são os alimentos, no caso são os refrigerantes também. Então, a gente vai reduzindo e nosso limiar vai se adaptando. A questão do refrigerante, ele causa vício. A Coca-Cola mesmo, se você consumir ela todo dia, se você parar de repente, você fica louco, alucinado pela Coca-Cola. Então, assim, o café, né, que é viciante também, o café já foi muitos anos vilão, que não podia, tinha que ser não sei quantas xícaras de café por dia, e hoje já é um ótimo. E assim, a alimentação geralmente tem muito disso. Então, o pecado maior é a questão da quantidade. Quando a gente trabalha com a quantidade, a gente não tem problema nenhum, porque você Eu, dosa. eu lembrei uma coisa bem interessante, sabe, minha gente? É assim, antigamente o ovo, né, ele era um vilão. Eu lembro que mamãe só deixava a gente comer um ovo por semana, porque ela dizia que fazia mal. É, Hoje, né, as pessoas, elas comem todo dia. Minha sobrinha faz academia e isso, tem que comer ovo todo dia, tem que... Minha gente, como vai mudando, né, as coisas em isso. Então, relação aos assim, alimentos naturais e saudáveis, né? porque as pessoas colocam um determinado alimento como central de tudo. E isso é que eu acho estranho. O ovo é muito bom, ele tem vários tipos de proteína, ele é rico, realmente é muito bom. Agora que em quantidades elevadas também prejudica Pois tudo. é. Então hoje eu fico muito preocupada, principalmente com o pessoal praticante de atividade física. Eu já até Hum, trabalhei com o pessoal de praticante de atividade física e não gostei, sinceramente não gostei. Por quê? Porque são as pessoas que são fanáticas pelo corpo. Então, elas estão acima, o corpo está acima de qualquer limite seu de saúde. Então, assim, eu sou extremamente errada em relação, assim, contra em relação a essa quantidade. Eu vejo que tem gente comendo 30 ovos. Tem uma fitness aí que passa na televisão, que o pessoal segue, acha que vai ficar com aquele corpo. Minha gente, sobrecarrega a função renal. O pessoal não pode prejudicar agora, mas futuramente pode. Eu já tive um primo que faleceu por conta que ele colocou na cabeça essa questão de malhação, começou a consumir bastante, tomar suplementos alimentares, né? Na parte de academia, sobrecarregou a função renal dele e ele morreu com menos de 30 anos, há uns 4 anos atrás. Então, assim, as pessoas brincam, né? Cálculo renal, minha gente, aí às vezes não está nem lembrado do que seja. É os BCAs da vida, que não tem necessidade. Na academia é só o que a gente vê. Quando chega na academia, eu já me deparei com até outros profissionais, sem ser da área de nutrição, do educador físico e outro mais, que a gente respeita bastante, que a gente tem que trabalhar em conjunto. Porém, são coisas que também eles incentivam em relação.
não sabe, porque o único profissional habilitado para saber se as pessoas têm necessidade de suplementar somos nós nutricionistas, porque a gente é habilitado para isso, para saber se aquela alimentação dele está atingindo as necessidades dele diárias. Então, assim, se está atingindo as necessidades diárias, eu não vou suplementar aquele atleta já é diferente, porque atleta já é um profissional que ele trabalha mais duro. Então, geralmente, o gasto energético dele é muito alto e só com alimentação não supre. Mas eu digo, no geral, que é o praticante de atividade física, eles querem consumir tudo. Eles começam a trabalhar, começam a malhar hoje. Hoje mesmo, eles já vão para uma casa de suplementação, compram aquele pote de BCA. Então, sobrecarrega a função renal, que eu fico preocupada futuramente o que é que vai ser dessas pessoas. Então, assim, as pessoas, eu acredito, hoje a alimentação, ela está muito voltada a isso. Também, infelizmente, tem a questão das pessoas estar fugindo da alimentação, porque o que a gente preza é a alimentação. A gente estuda para ensinar as pessoas a fazer escolhas saudáveis. Então, hoje em dia, infelizmente, as pessoas estão na base de suplementação de fitoterápicos da vida, que é muito bom para alguns casos, não estou dizendo que é ruim, mas que a gente tem que preconizar o quê? A alimentação, que é barato, que é o dia a dia, que é saudável, que nos traz nutrientes para suprir todas as nossas necessidades. Isso. Tâmara, vamos voltar um pouquinho para a escola. Bora lá. Vê É porque quando a só. gente vai falando, vai aparecendo uma É coisa ou verdade. outra, né? Mas a gente Vê depois pode fazer só. outro momento, não tem problema. Estamos Com aqui à certeza. Vamos disposição. fazer um momento lá na escola, porque isso vai Pronto, passar e ótimo. a gente vai poder se encontrar. Isso. Esse Olha, ano veja eu só. fiquei com a escola, porque o ano passado e o outro ano, a gente todo ano as nutricionistas mudam de escola, responsável pelas Sim, escolas. sim. Aí, de vez em quando é que eu ia lá no Mário 7, mas esse ano eu fiquei responsável. Quando eu comecei a ir, aí foi quando parou tudo. Então, Mas se Deus olha, quiser, o ano que a vem gente vai vai fazer um continuar com a gente. trabalho muito bom. Olha, vê só, deixa eu te perguntar uma coisa. Fala um pouquinho sobre os protocolos, não é? Hum, Que vão muito bom. ser, que já estão feitos, eu acho, com relação à merenda e à cozinha, né? Para que quando a Pronto. gente volte, esteja com esses protocolos. Fala um pouquinho Isso. sobre eles para a gente. Certo, pronto. Hoje até a gente teve uma reunião de gestores do colegiado, eu não sei se o Ivaldo passou, aí eu que fui responsável por dar também o treinamento do Manual de Operações de Serviços de Alimentação durante a pandemia, né? E agora, pós-pandemia, foi feito um manual pela superintendência, que é lá de Recife, Sim, na nossa superintendência da alimentação escolar, onde descreve todos os procedimentos da alimentação agora, depois do retorno das aulas, certo? Esse protocolo já foi enviado para as escolas, para todos os gestores, imprimir e anexar e colocar na cozinha. Também tem um folheto de orientações que vai ficar na frente da cozinha. E dentro desse protocolo, aí tem todo o processo. Agora, esse protocolo que a gente fez, o pessoal da secretaria junto conosco, todos os nutricionistas, ele está voltado para dentro da cozinha. Nele também fala de refeitório, mas quem vai ser mais responsável por esse protocolo é o pessoal da SEGE, que é que vai ficar responsável por entorno todo da escola, sim, esses protocolos. sim. E não é nada de diferente, mas a gente também cita ele nesse manual, certo? Esse manual ele é destinado para as merendeiras, certo? E para os gestores e o pessoal também, né? Os professores também tem que ter incentivo. Nele, a gente fala da questão da importância da higiene e saúde dos manipuladores, lembrando que tudo isso que a gente colocou nesse manual não é nada de diferente do que a gente trabalha com essas merendeiras, certo? Uhum, Antes do coronavírus, até porque existe bactérias, fungos e tudo mais dentro da cozinha. Então, assim, a uhum, gente sempre cai muito em cima, a gente não admite de maneira alguma que dentro da cozinha tem a questão, a falta de higienização, a falta do controle higiênico. Se a gente pega, a gente dá suspensão, faz treinamento, corrige a primeira vez, até porque antes delas entrarem, elas passam por treinamento e passa por treinamento constante conosco da nutrição. Então, assim, você, tanto o gestor, se tiver qualquer problema, vocês visualizarem da escola, pode me contatar, não tem problema não. É para me contatar uhum. mesmo, porque assim, infelizmente, como eu expliquei a você,
a vocês, a gente tem a questão de visitas, a gente não está todo dia dentro da escola, né? Então, assim, os Sim, nossos olhos são vocês dentro da cozinha. Então, é importante, eu sim. não sei quem é do Mário 7, que é responsável pela cozinha. Tem alguém Uhum. responsável? Tem sim, tem. Tem. Luna e é, esqueci o nome da menina. São Pronto. duas. Pronto, porque quando eu voltar, eu já conversei com o Givaldo algumas coisas também em relação a isso, para que a gente tenha esse feedback, porque a gente sabe que gestores, vocês têm muitas coisas, né, em torno da Sim, escola. Então, sim. às vezes, não tem tempo nem de ir na cozinha, mas é importante que tenha uma pessoa que esteja lá todo dia verificando se está tudo ok dentro da cozinha, se está tendo alguma dificuldade, contato a nutrição, que a gente está aqui para poder tirar qualquer dúvida, ir lá esclarecer e seja o que for, certo? Então, assim, nesse protocolo está falando sobre a higiene e saúde dos manipuladores, nele informando que se tiver qualquer tipo de sintoma, esse manipulador deverá ser imediatamente afastado, certo? Uhum. E se tiver também com suspeita em casa de algum familiar em relação à Covid, se tiver qualquer risco, afastar. E se comprovado, ficar de quarentena, né? Cuidados ao chegar ao trabalho, como a questão de roupa, a roupa que ele chega do trabalho. Nesse protocolo está bem detalhadozinho, que eles têm que Sim, tirar essa roupa, tem que colocar num saquinho. A máscara também, a máscara que eles chegam, não é a máscara que eles vão ficar dentro da cozinha, viu? sim, certo. Lavar as mãos assim que chegar, assim que recolher, tirar essa roupa e guardar, lavar as mãos corretamente com água e sabão, porque sabemos que o que é eficaz para matar o vírus da Covid é a lavagem das mãos com água e sabão. É importante ter o álcool, é importante também, mas fundamental, se tiver a lavagem correta das mãos, mata o vírus. Então, a lavagem correta das mãos, que isso a gente já fez em treinamento com as merendeiras. Nas escolas, tem um panfletozinho dentro da cozinha, a maneira correta de lavar as mãos. Então, para elas, não vai ser nada de novo, certo? A maneira Uhum. correta. O uso da máscara também, o cuidado dele, do manuseio com essa máscara, durante, antes e depois. A troca dessa máscara deverá ser a cada 2 a 3 horas. Se perceber umidade, pode ser trocada. Aí foi o que eu falei hoje para os gestores. Geralmente, nossas escolas temos uma estrutura terrível de cozinha. O Mário 7 é uma delas. É muito pequena, uma Muito escola pequeno. daquela mega É, extensão que tem, a quantidade de verdade, alunos que tem, o verdade. refeitório e a cozinha é horrível. E melhorou bastante, porque era É. pior. E a Pronto. dispensa? A Eixe, Maria, é dispensa é horrível. terrível. Horrível. Então, assim, é proibido dentro da cozinha ter ventiladores. Mas, Ah, sim. como nossas estruturas, infelizmente, ainda não está ao nível que a gente recomenda, Uhum. então, o que foi que a gente solicitou da gestão? Lá no Mário 7, eu acredito que tem, eu não me lembro. Eu agora fugi, porque é muitas Uhum. escolas. Se tem ventilador dentro da cozinha. Então, assim, a gente recomendou que, para esse período, principalmente também, que coloquem os ventiladores dentro da cozinha, agora com atenção. E que isso a gente já passa também para as merendeiras. Que é quando estiver manipulando o alimento, quando tiver o fogo ligado, lógico que a gente vai ligar o ventilador, né? Sim. Então, assim, é só para depois, para sair o ar, abrir as Uhum. janelas, né? Colocar Uhum. também dentro do estoque, porque os estoques é bastante quente, pequeno, É. então isso faz com que também estrague o alimento. Então, assim, a gente solicitou para que os gestores, caso não tenha dentro da escola, se possível, e tiver na escola um ventilador, colocar. Que isso a gente vai trabalhar com elas e também que elas são responsáveis por lavar, limpar os ventiladores também, para não deixar lá o Sim. ventilador cheio de poeira e Sim. jogando poeira no alimento, né? É. Certo? Essa máscara também, a secretaria, eu vi hoje Flávio falando para os gestores que vai ser entregue máscaras, certo? Mas eu não sei se vai contemplar a merenda ainda. Mas como, eu não sei se vocês sabem, a empresa, nossa merenda, as merendeiras são terceirizadas. Então, era para a Adelim. A Adelim perdeu a licitação. Hum. Então, ainda está no processo de troca. Até tem um Hum. nome de uma empresa,
só que ela ainda não assumiu, porque a Adeline entrou na justiça, querendo vetar. Então, está esse impasse ainda judicialmente, que eu acredito que já já vai ser resolvido. Então, assim, a gente vai passar esse treinamento, vai passar esse protocolo, a gente fez esse treinamento hoje com os gestores, e vai fazer também com as merendeiras, passar bem detalhadozinho para Sim. elas, né, explicando todo o procedimento que vai ser feito dentro da cozinha. E também essa questão que eu acredito que a terceirizada, a empresa delas, vão disponibilizar os equipamentos de proteção individual, que é os EPIs, que é, no caso, a máscara, né, luva, a luva, principalmente quando for Pelo entregar que eu aquela estou luva. vendo, vão ser muitas máscaras, né? Isso. Porque Aí chegar a foi uma troca de dúvida. máscara, eles troca de máscara. Olha, veja, aí isso foi uma dúvida de um gestor, Jô Câmara. E será que a empresa vai disponibilizar essas máscaras? Que eu Sim. acredito, eu vou ser bem sincera. Uma coisa é ter um protocolo, outra coisa é a nossa realidade. A gente tem que trabalhar dessas duas mãos. Que não. Eu acredito, eu não sei se eles vão colocar em máscaras descartáveis, até porque a gente ainda não teve esse contato com a empresa. A gente está aguardando que a secretaria nos informe para a gente poder ter esse contato, certo? E o que é que vai ser orientado? Que elas levem máscaras, né? Aquelas artesanais mesmo. Então, Sim. assim, só ter o cuidado com essas máscaras, né? De preferência. Por quê? Porque aí diz a cada 2, 3 horas no protocolo. Porém, como é muito quente, então vai ser menos do que isso. E eu também alertei aos gestores que, porque quando voltar, não vai ser 100% do alunado, né? Geralmente vai ser o É, pessoal dos anos finais. Então, terceiro assim, ano. vai ter, vai ter um maior cuidado em relação a isso, então vai diminuir essa quantidade. Ui, desculpa aqui que caiu. Então, assim, o que eu alertei também aos gestores foi que a cada, sei lá, vamos marcar meia, 1 hora, que essas merendeiras dêem um espaçozinho para que elas saiam, respirem um Uhum. pouquinho, tire essa máscara. Não é para tirar a máscara e ficar rodando dentro da escola, não. Sim. Então, assim, a questão respiratória. Por quê? Porque muito tempo com a máscara prejudica a nossa saúde respiratória. Tapa, a gente produz, a gente precisa de oxigênio. Então, a partir do momento que a gente está com a máscara, por muito tempo, a gente vai ficar inalando CO2. Então, é tóxico. Vai começar a coçar, vai começar a pegar na máscara e fazer, aí Uhum. vai ser pior ainda. Entendeu? Uhum. Assim, ter essa questão também com as merendeiras em relação à máscara. E a gente também vai explicar a maneira correta da lavagem das máscaras, que é você ter que lavar com água e sabão. Com água e sabão já mata toda bactéria não, vírus, que é do Covid. Mas muita gente não acredita que mate só com água e sabão. É bem interessante que as pessoas ficam com medo. Não, matou não. Aí vai lá botar álcool. Então, assim, não é recomendado colocar No álcool na começo eu máscara. botava água sanitária, olha que loucura. Tem? No começo eu colocava Não, água mas sanitária pode colocar. nas Agora, minhas máscaras. isso. Agora tem que ser a diluição correta. A Ah, diluição correta sim. para lavagem é 2 colheres de sopa para 1 litro de água. Você pode deixar lá 15 minutos e lavar bem. Por quê? Porque muitas pessoas dando muita substância, no caso a água sanitária, o cloro, não lava bem. Isso você vai inalar, minha gente, isso é tóxico. Então você vai ter uma inalação, vai ser intoxicado, entendeu? Então também tem que ter cuidado em relação a isso. Então, assim, Verdade. aí a gente vai estar passando para elas tudo isso. A questão também do cuidado com o recebimento das mercadorias, dos alimentos que os fornecedores vêm entregar. Então, vai ter um protocolo, certo? O que vem da secretaria, eles já vão passar para todos os fornecedores, que é no caso o SEASA, os panificáveis, tudo que é o que fornece para nós, eles já vão ter todos, eles vão ter que estar de máscara, o distanciamento, a limpeza, então ele já vai ter essa procedência. Então, mas de toda maneira, é bom estar observando se eles estão seguindo, entendeu? Certo. Então, as merendeiras também, a higienização das embalagens corretamente, como é que elas devem fazer essa higienização corretamente, lógico, tem no protocolo, o que é de limpeza diária, semanal, mensal, que isso também já era que era feito antes, nas boas práticas que a gente já passou para elas, que tem um manual de boas práticas em todas as escolas, Ok. descrevendo todas essas atividades. O Certo. cuidado do momento do servir, como é que eu vou servir? O que vai ser orientado, a gente orientou, que se a escola tiver condição de colocar e comprar itens descartáveis,
seria uma ótima opção. A secretaria colocou que, assim, das empresas terceirizadas, eles vão tentarem fazer essa solicitação. Porém, nas regulares é mais difícil. Por quê? Porque o que foi informado é que para eles fazerem essas compras, tanto com o sabão neutro, que é o que a gente recomenda para lavagem de utensílios, né, seja feito com PDDE. Só que a gente também sabe que o PDDE não é, né, esse valor todo. Então, assim, aí a secretaria, uns ficam dizendo, não, mas peçam, veja com esse processo de descartável. Eu sugeri hoje que, se tiver, eles comprem. E caso não tenha como, a gente tem que trabalhar mais com essa realidade, o que é feito. Então, assim, o que a gente orientou é que, quando for fazer, recolher esses produtos, no caso, os pratos, copos, talheres desses alunados, uma única pessoa, uma única merendeira, seja o responsável por isso. Então, elas peguem, tira o resto, né, dos alimentos que sobrou, faça a lavagem com água e sabão. Água e sabão já é o suficiente para matar esse vírus. Mas, para a gente ser mais fiel, porque aqueles pratos, principalmente quando é um alimento gorduroso, bem ruim de sair, então o que é que se faz? Aí a gente pediu, eu solicitei que elas fervam água e coloquem, deixem imerso por alguns minutos, para garantir ainda mais a segurança desses itens, certo? De Certo. segurança. Tâmara, Certo, a vou gente já falar. está chegando numa horinha bem, Eita, bem o pessoal já está com adiantada, sono, né? tá certo? Aí, veja só, eu queria perguntar aqui a nossa companheira Lucineide, né? Lucineide, você viu Já alguma conheço o Lucineide, pergunta? viu? Já Ah, conheço. é? Já Olha, demos até uma carona a ela. O pessoal da nutrição lá em Itacaimbo, não foi? Isso. Lucineide, tem Bem, alguma pergunta? bem, eu creio que todo mundo que assistiu à palestra achou muito interessante, mas não teve perguntas, porque Câmara foi tão, como é que eu posso dizer, detalhada na sua fala, que deu para contemplar tantas coisas. O professor de Química estava aqui, o professor de Biologia, não sei se ele entrou e saiu, mas eu vi contemplou diversas áreas, hipercontextualizada a sua fala, Tamara. Parabéns, eu estou aqui maravilhada. Isso é uma aula, fora uma palestra, isso é uma aula de vida, que depois eu vou até disponibilizar esse link para o pessoal da turma, para Isso. que os outros alunos do dia vejam também. Que bom, que bom. Tâmara, veja só, a gente quer lhe agradecer muito, né, pela participação, por ter aceitado o convite, não é? Eu digo sempre ao pessoal, gente, é como se fosse uma palestra lá na escola, né? Aí, assim, a gente quer agradecer muito. Eu estou aqui em nome da equipe gestora, tá certo? O Givaldo não pôde comparecer por motivos pessoais, mas eu estou aqui em nome da equipe gestora. E, assim, dizer que a gente está fazendo esse trabalho com muito carinho, né? A gente está fazendo uma série de lives. Eu acho que a gente já tem umas 5 lives, não é, Lucineide? Feitos 4, 5. Foi mais ou menos isso. E a gente sempre convida profissionais que possam, né, acrescentar para a gente, falar um pouquinho desse contexto social, né, que nós estamos vivendo. Enfim, é uma maneira da escola não se afastar do social, né, porque, na verdade, não é um afastamento social, é um afastamento físico, né? Esses laços sociais, eles estão, eles existem, né? E a gente precisa dialogar com a sociedade. Então, assim, essa nossa iniciativa de fazer essas lives, de procurar esses temas, esses profissionais, ela é muito nesse sentido, no sentido de que a gente continue interagindo e conversando com a sociedade. Então, a gente quer agradecer muito a você, viu, Tamara? Muito obrigado. Eu estou, assim, maravilhado com a sua palestra, né, com a sua fala, e que foi muito gratificante para a gente ouvir. A gente precisa cuidar muito da nossa saúde e cuidar através da alimentação, e esse cuidado preventivo,
né? Que às vezes a gente não se toca, que a gente precisa prevenir, não tem que cuidar quando já está doente, é prevenir. Não é isso? Muito Eu que obrigado, viu, Tâmara? De nada, meu amor, eu que agradeço, estou à disposição, como eu disse a vocês, quando voltar, se Deus quiser que a gente vai voltar, Vai a gente voltar. faz um planejamento depois de um trabalho com esse aluno, com esses Que bom. alunos, né? Para que a gente possa ensinar, garantir uma educação nutricional, para que eles passem para também as famílias e assim sucessivamente, porque nós da saúde, nós da educação, é para isso que nós trabalhamos, né? Para ensinar, para ver o melhor para o nosso alunado. Então, assim, eu quero agradecer imensamente, foi ótimo, maravilhoso, certo? E não esqueçam que a alimentação é tudo, a alimentação equilibrada, junto também com as práticas de atividade física, regularmente, em casa mesmo, cuidar do nosso social, das nossas emoções, pessoal, então vamos fazer uma meditação para quem gosta. Eu mesmo vou dizer que eu não sou adepta, porque eu não consigo ficar parada, eu sou meio agoniada. Alongamento, ler um bom livro, isso já reduz, né, os níveis de ansiedade, de estresse ocasionado, né, infelizmente, por essas incertezas postas pela doença. Então, assim, eu que agradeço, foi maravilhoso essa troca, né, e estou aqui à disposição para tudo, certo? Que bom, que bom. Nós estamos formando parcerias, né? Com essas nossas lives. A gente está vendo que está surgindo aí muitos parceiros da nossa escola e a gente conta com vocês quando a gente voltar. Muito obrigado, Muito viu? obrigada, meu amor, viu? Tá certo, cheiro. Até mais.